E eu aqui estava me preparando para pedir doações para o site do Júlio Severo. Você sabe que o Júlio Severo está aí vivendo numa espécie de exílio, trocando mais de país do que troca de cueca, uma mulher e 3 filhos, indo para cima e para baixo, sem dinheiro, 4 filhos, né? Já até perdi a conta. Outro dia os caras me perguntaram quantos netos eu tinha, eu falei que era 7. Pior que era 8 e já tem o 9º aí. Mas não tem nada não. Uma vez eu fui lá no aniversário da minha então namorada Roxane, e o aniversário era no dia 30. Eu cheguei lá no dia 29, né, e daí dei dei um livro para ela com a data do 31. Não, o contrário, era 31, eu cheguei no 30 e botei a data no 29. Fiz uma confusão dos diabos. Então você me perdoe, a vida é assim. E eu estava me preparando aqui para pedir umas doações de ajuda para o Júlio Severo, quando me chegou aqui uma matéria escrita por um sujeito chamado Tiago Lima Barros, num site chamado Geniza, né, que é uma espécie, é o petismo evangélico encarnado, né? E ele escreve aqui: Júlio Severo, um lobo em pele de cordeiro. Então eu, como não vou ficar aí pedindo para vocês ajudarem um cara perigoso como o Júlio Severo, né, eu falei, vou ler essa matéria, porque vai ver que o Júlio Severo é um cara perigoso, mafioso mesmo. E daí fui lá ler, e o negócio é assim, é uma coisa impressionante, é tanta mentira idiota, que eu não sei a quem o sujeito pretende enganar, só enganou ele mesmo, né? Então ele diz aqui que o Júlio alega como motivo para a fuga do país o fato de que ele sofreu perseguições do Ministério Público, né, por causa de uma queixa de homofobia. E ele diz, não foi nada disso, foi um motivo muito comprometedor e muito feio. O motivo foi o seguinte, aqui, ó. Fontes do seu convívio pessoal relatam que, em verdade, seus problemas com a lei começaram quando um dos seus filhos passou a apresentar comportamento estranho na escola onde estudava em Niterói, Rio de Janeiro, né? Buscando investigar quais seriam as raízes desse comportamento, as professoras perceberam no garoto marcas de violência física, né? Olha aqui, mas só tem um problema. O filho do Júlio Severo jamais foi matriculado em escola alguma. O Júlio Severo é adepto e praticante do homeschooling. Os filhos nunca tiveram escola nenhuma, muito menos em Niterói. Quer dizer, o cara inventa um treco desse e ainda vem com esse negócio, né, fingindo inside information. Fontes do seu convívio pessoal, que ele não diz quem era, né? Quem é convívio pessoal? Podia ser o padeiro da esquina, o homem do posto de gasolina, alguém que viu o Júlio Severo na rua, ou ele mesmo, a fértil imaginação do seu Tiago Listas, né? Daí que depois o Ministério Público Estadual interveio e começou a exigir, junto à Justiça do Rio de Janeiro, que Severo devolvesse seus filhos à escola. Eu digo, peraí. Mesmo se a gente não soubesse o detalhe e que os filhos jamais tiveram escola alguma, né, o próprio texto da coisa já se desmente. Por quê? Se os meninos tinham marcas de violência física, marcas de sevícias sofridas, por que o Ministério Público só pediu a devolução das crianças à escola, né, e não fez uma queixa séria contra o Júlio? Quer dizer, você vai lá, olha que o menino está todo machucado, daí o Ministério Público vai para o pai e fala, não, tem que devolver o filho à escola. Isso não faz o menor sentido. Quer dizer, o próprio texto se autodesmente. Mais para adiante, né, ele diz o seguinte, que o Júlio Severo sempre foi um cara rebelde contra a igreja, né, provocando, inclusive, né, a revolta nos outros membros da primeira igreja batista do Ingá, em Niterói, né? E só tem um detalhe, o Júlio Severo nunca foi membro dessa igreja e nunca esteve lá, e nem sabe onde fica. Porra! Ô, seu Tiago Lima, uma vergonha na cara, tu é um canalha. Agora, pior, né?
ele diz é tanta besteira, assim, aquela mistura de besteira e mentira, né, que não dá nem para responder tudo, levaria horas, né? Mas ele diz, o Júlio Severo, né, se esquece, diz ele, de que o europeu piedoso que levou da África 8 milhões de negros para trabalhar como escravos e matou outros 40 milhões nesse processo. Aonde que ele tirou esses 40 milhões? Aonde que ele tirou esse número? Hã? Você lê lá no livro do Alberto Costa Silva, A Enxada de Lança, que é o melhor livro escrito em português sobre a escravidão, não tem nada disso, a coisa é muito diferente. Né? E daí, também não menciona o triste massacre promovido pelas cruzadas, as quais, em nome da fé de um cristianismo, entre aspas, perseguidor e intolerante, bem nos modos do senhor Severo, deu morte a um sem número de pessoas, tudo em nome do amor ao cristão. Ô Tiago, vai estudar, rapaz. Pelo menos vai dar um pouco. Talvez tenha uma hipótese, né? É uma hipótese. Tem gente que diz que não tem, mas acontece. Você sabe o que foi a cruzada, ô moleque? É? Seguinte, os muçulmanos chegaram na Europa no século VIII e começaram a ocupar, invadir, chegaram até perto de Viena, porra, é? E já dominavam aquela coisa fazia 400 anos. E tinham levado de lá mais escravos do que o europeu depois viria a levar da África, muito mais. Né? Quer dizer, os muçulmanos também levavam escravos da África, invadiram a África, invadiram a Europa e foram os maiores traficantes de escravos do universo. Né? Daí, depois de 4 séculos de ocupação, né, foi só quando os muçulmanos tomaram Jerusalém que daí estourou o saco. Falou, bom, agora nós temos que fazer alguma coisa. Quer dizer, uma reação tardia de 4 séculos, como é que você diz que é uma violência injustificada, uma coisa gratuita? Como é que tu fala isso contra a tua própria religião? Porque foram cristãos que fizeram isso, rapaz. Quer dizer, você está aí se fingindo de cristão para descer o cacete na história da igreja, que era sua, porque não havia a cisão protestante ainda, tinha uma igreja só. E era... diz que pertence, porque eu não acredito. Eu não acredito que tu é cristão de jeito nenhum. Tu é um agente infiltrado. Tu tá aí para criar confusão e mentira. Olha, Tiago Lima Barros. Ou Tiago Lima. Né? Então tem lá no site do Júlio Severo, já está toda, né, a resposta. E pior que ele diz, nós temos aqui a prova inequívoca do que eu estou dizendo. Sabe que a prova inequívoca é um vídeo gravado pelo Caio Fábio. Vídeo que já foi contestado, já foi derrubado pelo Júlio Severo há muito tempo. Ele diz, o que a palavra de um terceiro pode provar contra o Júlio Severo, meu Deus do céu? Né? Agora, essa história de pessoas do seu convívio dizendo, mas isso é coisa muito porca. Pior ainda, olha aqui, a hipocrisia que esse santarrão, esse sepulcro caiado lança em cima do Júlio. Ele diz que para escapar à perseguição, o Júlio Severo mentiu para o Ministério Público Estadual, dizendo que já tinha matriculado o filho numa outra escola. E desconversou o Ministério Público. Eu não sei se o Júlio Severo fez isso. Daí ele diz, pergunta aos defensores desse homem, um expediente mentiroso dessa natureza é digno de um cristão professo? Eu digo, aqui não conhece a história de Abraão, não? Né? Abraão mentiu para escapar de uma perseguição. O que tem isso de mais? Isso quer dizer que, né, por exemplo, chega lá, né, a polícia, chega lá a SS, a Gestapo, procurando o cara e pergunta para a mulher, onde está seu marido? Ela tem que dizer, está lá escondido debaixo da cama. Não pode mentir para o perseguidor. Ora, vai ser hipócrita na casa do caralho, seu. Ora, essas pessoas assim, não dá nem vontade de responder. Isso aí merece um chute no meio do... pronto, pô. É uma pessoa de uma baixeza, de uma sujeira mental, sem limite, e está lá se fazendo de cristão, e falando naquela linguagem untuosa, bem linguagem de tipo Sidney Silveira e Carlos Nogueira. Você vê que não tem essa gente só na igreja católica, protestante também tem.